Graça e paz, amados. Infelizmente, nossa live teve um problema geral no YouTube, né? Então, assim, nós não fomos os únicos prejudicados, mas eu resolvi fazer esse vídeo gravado ministrando a palavra de Deus de hoje, porque estava impossível a pessoa acompanhar, né? Então, por isso a pastora não está aqui no lado, não vamos ter um momento de louvor. Vamos diretamente na palavra, né? Com a série da volta de Jesus, os sinais morais. Hoje nós vamos ver o segundo sinal da volta de Jesus. Lembre-se que no primeiro culto nós tivemos, relembrando um pouco, né, sobre em que tempo a igreja que somos nós estamos preparados, estamos vivenciando, né, aqui sobre a face da terra. E a última hora, a hora 1/10, somos os últimos trabalhadores da vinha. Depois falamos sobre os sinais naturais, né? Ou seja, da natureza, que ela nos dá os sinais da volta de Jesus. Ela clama pela volta do seu Criador. E hoje nós vamos falar sobre sinais morais. E a palavra de Deus está em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Olha o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, olha a coisa firme, forte, mas negando a eficácia dela. Desses aí se afaste, diz o apóstolo Paulo. Queridos, o cenário no mundo que nós estávamos vivendo antes da pandemia nada mais é do que um cenário que está descrito aqui no texto, um cenário de completa antropolatria, ou seja, o homem começou a adorar a ele mesmo. O homem se tornou para ele mesmo um centro. O homem se afastou do Criador. As perdas morais são sinais da volta de Jesus. A sociedade de hoje, queridos, está ou quanto parecido, pior do que Sodoma e Gomorra. O relativismo, ele entrou no mundo. Não só no mundo, mas também na igreja. O que é relativismo? Relativismo nada mais é do que não existe verdade absoluta e nem princípio absoluto. Desde que todas as pessoas tenham uma opinião, então aquela verdade ela pode ser quebrada. E nós que somos cristãos, já trabalhamos com o princípio absoluto, que é a Bíblia Sagrada, nós não podemos permitir isso sobre a nossa vida. E o relativismo, ele tem como consequência tirar as pessoas, confundir as pessoas do que é santo e do que é profano. Olha que Isaías 5, versículo 20 diz: Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, e fazem das trevas luz e a luz das trevas, e fazem do amargo doce e do doce do amargo. Ou seja, o próprio Deus condena esse relativismo, condena essa mistura. Ou seja, a sociedade e o povo, eles precisam saber o que é certo e saber o que é errado. Queridos, os valores de Deus têm sido cada vez mais quebrados. Nesses 20 últimos anos, para quem tem mais tempo de crente, de convertido assim como eu, mais de 20 anos, há 20 anos atrás você não se via ninguém negar a existência de Deus. Ah, pastor, mas existia ateu. Sim, ateu era uma porcentagem muito pequena das pessoas, através do seu credo, da sua ciência, da sua posição, o que fosse. Mesmo assim, não era uma coisa muito difundida. Hoje, não só negam, como escarnecem o nome de Deus. Quantas vezes nesse ano de 2019 e os anos antecedentes a este, o nome de Jesus e a imagem de Jesus foi escarnecida em carnavais, passeatas. Homens e mulheres santos da história da igreja
né, tiveram a sua imagem e seu nome associada a órgãos genitais em exposições de museu de arte. Olha como esta sociedade estava imoral perante os olhos de Deus. Nunca se referiu tanto a Deus como nesse tempo, como um amigo imaginário. Força transcendental, insensatez de mente pobre. Veja bem, a humanidade estava dizendo isso de Deus. Não só negava, como escarnecia o nome de Deus. Carnavais, orgias públicas, nudez, pornografia frenética, direto em meios de comunicação. Eu me lembro uma vez que nós estávamos saindo, eu e a pastora, para ver um outdoor, né? Estávamos passando na rua e vimos um outdoor de uma propaganda de arroz que tinha uma mulher nua. O arroz tampava simplesmente as suas partes íntimas. Não tem necessidade disso. Nunca vimos tantos filhos rebeldes e desobedientes aos pais, como Paulo diz. Nunca vimos filhos tão precoces e donos da sua própria vida, tomando até atitudes de tirá-la, porque os pais não passaram princípios morais, filhos. E falando dos pais, nunca se viu pais tão omissos, porque você aplicar o princípio moral de Deus a um filho dá trabalho. E muitos pais deixam os canais de TV, os canais do YouTube e o celular serem os verdadeiros pais, os pais presentes. Queridos, o que é que tem, muitas vezes na criação do filho, se tornou uma regra e não uma exceção? O que é que tem? E a igreja do Senhor? Será que a igreja do Senhor está inserida nesse contexto de antropolatria do mundial que estamos vivendo? Será que os sinais, como descrevemos no texto base em Mateus capítulo 24, que foi dado para a igreja, foram suficientes para a igreja se despertar, né, da falta dos sinais morais que nós estávamos vivendo? Será que a igreja foi contaminada pelo relativismo? Olhe que no sermão escatológico de Mateus capítulo 24, o próprio Jesus diz: e é como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja só que nesse texto Jesus não está falando apenas do casamento, Jesus está falando justamente de toda a preocupação da humanidade em fazer a sua própria vontade, a vontade da carne. Infelizmente, a igreja foi inserida nesse contexto. A igreja do Senhor foi inserida no relativismo. Olha o que diz Roxane Stone, editora-chefe do Barna Group, Instituto de Pesquisa, que se dedica a estudar o ambiente cristão e o seu impacto na sociedade. Diz que 67% dos evangélicos adultos eles são casados, maravilha. Maior do que 59% dos católicos e maior do que 52% de todos os restantes do mundo, de pessoas que não têm afiliação religiosa ou de outras religiões. Ou seja, de outras religiões que não sejam cristãs, 52 pessoas estão se casando, os adultos estão se casando, 52% desta população está se casando. E no nosso meio evangélico são 67%, maravilha, maior do que este. Mas a pesquisa também revelou que no mundo, ou seja, nas pessoas que não são cristãs, 25% dos 52% dos casamentos terminam em divórcio. E por incrível que pareça, no ano de 2019, os evangélicos e os católicos alcançaram a marca de 25% de divórcio. Ou seja, de 67% de pessoas casadas, 25% delas se divorciam. Olha o que diz a mesma pesquisa, diz que 41% dos cristãos, seja católico, seja evangélico, 41% acha uma boa ideia se juntar antes do casamento para testar parceiro antes do casamento. Testar em todos os sentidos, se vai dar certo, se não vai, com sexo ou sem sexo, com todo. 41%.
Sendo que aqueles que não têm filiação religiosa e são de outras religiões, 88% diz que isso é normal. Mas 41%, ou seja, chegamos quase à metade da opinião que o mundo tem, que o mundo não tem um padrão moral. Por quê, queridos? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão com cera nos ouvidos, chamarão para si mestres que falem segundo as suas próprias vontades e correrão atrás de mitos. Está descrito na palavra. Até um tempo atrás nós ouvimos muito isso. O que é que tem? Jesus já te amou. Jesus é tudo. Importa é ser feliz. Talvez alguns tenham clicado nesse vídeo querendo ouvir uma palavra de conforto no meio dessa tribulação, de coronavírus, dessas situações. Mas, queridos, nós não podemos ser o padrão do mundo. A igreja tem que ser um padrão diferente. Nunca antes desse vírus se viu uma igreja tão antropocêntrica e preocupada em realizar seus próprios desejos. São maridos contra as esposas, para disputando quem é a liderança do lar. É irmão contra irmão disputando cargos e títulos. É pastor contra pastor disputando rebanhos. Eita, querido. Eu me lembro que toda semana que eu entrava no YouTube para dar uma estudada, eu via 1 ou 2 vídeos de pastores com chamado vídeo de resposta. Para quem está entrando agora nesse meio virtual YouTube, o vídeo de resposta é você dar uma resposta a alguém que fez uma crítica negativa a você. O incrível é que eram de cristão para cristão. Eu sou do tempo que quando o irmão pecava ou caía, um outro irmão ele vinha, entrava na casa desse irmão, ajudava esse irmão e levantava esse irmão, trazia de novo esse irmão à presença de Deus e não contava a ninguém que aquele irmão tinha caído. Sabe por quê? Ele tinha 2 temores. O primeiro era que ele não queria se levantar contra, eu não queria envergonhar o irmão, pois a palavra de Deus diz que o povo do Senhor não será envergonhado. E o segundo é que ele jamais poderia ir de encontro à unção de Deus que estava sobre a vida daquela pessoa, porque independente dos pecados dela, a unção que Deus determinou é só o Senhor que tira. Assim, a mesma atitude Davi tomou com Saul, irmãos. Eu sou desse tempo. Hoje, a palavra mais nível alto é canalha. Então, queridos, veja só. O profeta Isaías já estava combatendo isso em Isaías 5, versículo 21, que dizia: ai dos sábios ai daqueles que se acham sábios em seus próprios olhos e prudentes em si mesmos. Então, ou seja, nós estávamos discutindo muitas teologias, perdendo muita energia, discutindo coisas, e nesse tempo Deus me nivelou todo mundo à igreja. Esquecemos de placa, esquecemos de doutrina, de se salva, como salva. O importante é que Deus salva. Esquecemos nossos carros, nossos títulos, porque está todo mundo de frente a um computador e um celular. Deus, nesse tempo, nivelou todo mundo. Sabe por quê? Porque Jesus não veio buscar uma igreja morta, fedendo a defunto. Jesus veio buscar uma igreja santa, adornada, avivada, uma igreja com compromisso com a verdade, coluna sobre esse mundo. Hoje, nessa pandemia, nunca se viu uma igreja orando tanto de joelhos, nunca se viu uma igreja unida, líderes de nações orando e jejuando. Queridos, nunca se viu tanto clamor, nunca se viu tanta palavra sendo disseminada como agora. E não é defendendo o território, nem defendendo placas, nem defendendo posições teológicas, cargos e títulos, jamais. Agora Deus nivelou todo mundo à igreja santa dele. Amém? É por isso que Paulo diz, diferente do outro texto que nós lemos. Paulo diz em 1 Timóteo 3, capítulo 15, diz: escrevo essas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade.
Eu e você somos coluna e firmeza da verdade. Somos referenciais da terra dos padrões morais de Deus. Que possamos ver que toda essa apresentação de padrões distorcidos, de padrões morais distorcidos da vontade de Deus, nada mais é do que um sinal da volta de Jesus. Amém, queridos? Que Deus continue te abençoando, Deus guardando a sua família. Pai, agora eu queria orar com você para que a gente pudesse clamar por essa nação brasileira. Pai, em nome de Jesus, apresento, Senhor Deus, os governantes da nação brasileira, apresento, meu Deus, o presidente. Hoje conclamamos no dia 5 um jejum independente, Pai, de posições políticas, de partidos políticos. Nós como igreja entendemos o teu mover de jejum, a tua oração, entendemos das coisas espirituais, que essa nação brasileira seja o celeiro para o mundo de avivamento, que essa nação brasileira seja, Senhor Deus, os padrões morais do Senhor sobre esta nação. Abençoa toda esta nação, Pai, nos dê as melhores estratégias, abençoa os governadores, o presidente, Pai, que ele venha tomar, Senhor Deus, as melhores decisões, Pai, que nesse tempo, Pai, de pandemia, de prova, de situações, Senhor Deus, que cesse, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, prosperar também neste meio, Pai, independente se as previsões humanas sejam as piores possíveis, que possamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, a glorificar o teu nome sobre esta nação. Apresentamos também todas as outras nações da face da terra, que o Senhor venha, Senhor Deus, também está cessando este vírus, cessando esta peste, cessando este tempo, Pai, que a igreja, Senhor Deus, dê mais valor, Pai, à sua casa. Senhor Deus, Senhor Deus, sentimos tanta falta de estar congregando, Senhor Deus, numa casa, num templo, com os irmãos, apertando, abraçando, Pai, orando de mão dadas, Pai. Que esse tempo cesse, Senhor. Que esse tempo de vírus cesse, para que a gente possa voltar, Senhor Deus, às suas casas, a sua casa de oração, orar juntos em comunhão, porque quão suave, quão bom é que os irmãos vivam em comunhão, Pai. Por isso nós te agradecemos, te pedimos para essa nação brasileira, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sua preciosa comunhão e repouso sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua família, agora e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Receba essa palavra de Deus. O segundo sinal da volta de Jesus, o sinal moral. Estaremos na próxima terça-feira falando sobre os sinais sociais. E Deus te abençoe, e com fé em Deus estará tudo certo com a nossa live. Deus te abençoe.